Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar nas guerras esquecidas? Por motivos diferentes, alguns conflitos mundiais não têm atenção de meios de comunicação e de grandes potências mundiais. E é sobre essas guerras, pelo menos uma delas, que nós vamos falar hoje. Então, toca a vinheta para a gente começar. Milhares de mortos, violações de direitos humanos, guerra de milícias. Apesar de graves, os conflitos que assolam países como Iêmen, República Democrática do Congo, Somália, Sudão do Sul, permanecem esquecidos pela opinião pública internacional e relativamente à margem do debate internacional. No Iêmen, por exemplo, o fato de a população estar totalmente bloqueada no território, apesar dos protestos de organismos internacionais, faz com que o acesso da mídia seja muito difícil e pouco se saiba de fato sobre o que acontece no país. Já na República Democrática do Congo, o clima de instabilidade instaurado em dezembro de 2016, diante de mais uma crise política que se arrastou desde então e provoca uma nova onda de refugiados, de acordo com a ONU, também gera grande instabilidade. A Somália vive há muito tempo, desde os anos de 1990, uma crise sem fim, que pouco tem sido feito pela comunidade internacional de alguma coisa para melhorar a situação do país. Já no Sudão do Sul, desde 2016, um frágil acordo de paz alcançado entre os dois lados envolvidos no conflito é regularmente desrespeitado, submetendo a população à fome e à insegurança. A atuação de grupos extremistas como o Boko Haram, por sua vez, já jogou numa crise humanitária cerca de 17 milhões de pessoas, especialmente mulheres e crianças, na fronteira entre Camarões, Chad, Níger e a Nigéria. Desses conflitos, nós vamos iniciar falando do conflito do Iêmen, que é um conflito com poucas informações, mas com um contexto muito importante. O conflito se arrasta desde março de 2015. Já deixou pelo menos 5.000 civis mortos, incluindo 1.120 crianças e mais de 8.500 feridos, de acordo com dados do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. De um lado da guerra estão os Houthis, que são rebeldes xiitas apoiados pelo Irã. Do outro lado, a Arábia Saudita lidera uma aliança árabe para conter o avanço dos Houthis e conta com o apoio dos Estados Unidos. Há também outros atores envolvidos no conflito, como tribos sunitas, a Al-Qaeda e até o Estado Islâmico. A tensão começou a se acirrar na Primavera Árabe em 2011, quando os Houthis participaram de protestos contra o então presidente e se aproveitaram de um vácuo no poder para expandir seu controle territorial em algumas regiões do país. Após anos expandindo seu controle, em setembro de 2014 os Houthis conquistaram a capital, Sanaa. No início de 2015, o então presidente Abd Rabu Mansur Hadi foi forçado a fugir para outra cidade do Iêmen e depois para a Arábia Saudita. Os Houthis dissolveram o parlamento e formaram um conselho presidencial para governar. Em março de 2015, a Arábia Saudita passou a liderar uma aliança árabe para conter o avanço dos Houthis. A aliança tem o apoio dos Estados Unidos e faz bombardeios aéreos constantes às áreas dominadas pelos rebeldes. Em dezembro de 2017, o então presidente Abdullah Saleh foi morto enquanto tentava deixar a capital do país, Sanaa. Saleh, que abandonou a presidência do país em 2012, foi aliado dos Houthis durante 3 anos na Guerra Civil. Ele havia rompido com o grupo poucos dias antes de morrer. Segundo a ONU e a Anistia Internacional, uma série de violações de direitos humanos vem sendo observados no conflito, e a situação humanitária se deteriora rapidamente. Entre os abusos denunciados pela organização estão o bombardeio de hospitais, escolas e áreas residenciais, além do recrutamento de crianças como soldados. Cálculos da ONU estimam que 3 milhões de pessoas deixaram suas casas, 7 milhões de pessoas estão passando fome e cerca de 80% da população precisa de ajuda humanitária urgente. Há 4 anos, o Iêmen está em uma violenta guerra civil, segundo a Organização Mundial de Saúde, que estima que mais de 12.000 pessoas tenham sido mortas no conflito que mergulhou o país na pior crise humanitária do mundo, segundo as Nações Unidas, já que
a dificuldade de abastecimento e a destruição da infraestrutura que podem deixar a população à beira de uma crise de fome em massa que coloca em risco a vida de mais de 14 milhões de pessoas. A situação de maior vulnerabilidade é, de acordo com as denúncias da ONU e de ONGs, de 85 mil crianças menores de 5 anos que podem ter morrido de fome ou de doença grave desde o início da escalada do conflito no Iêmen. Os bloqueios de estradas e portos militares e o problema como o da falta de água e a epidemia de cólera agravam ainda mais a situação da população civil. O atual conflito começou no final de 2014, quando rebeldes hutis tomaram o controle da capital e derrubaram o governo do presidente Abdul Rabdah Mansur al-Hadi. Porém, ele fugiu para o sul, onde contou com o apoio de tropas leais ao governo. O país praticamente se dividiu em dois. Os rebeldes hoje controlam Sana, a capital do país, o norte e amplas faixas do oeste. As forças pró-governo controlam o sul e uma boa parte do centro. Em dezembro de 2017, representantes dos rebeldes e dos governos tentaram se reunir na Suécia para negociações de paz articuladas pela ONU. O encontro buscava avançar rumo a um acordo de cessar-fogo. Também foi tentado um acordo de garantia da entrada de portos de ajuda humanitária e num país que já está extremamente empobrecido. Foi uma tentativa de mediação a partir daquele ano. Os pontos chaves para entender o conflito. O Iêmen é considerado um dos berços da civilização mundial. O país ele se situa na Península Arábica, no estreito do Bab el-Mandeb, que faz ligação com a África e o Oriente Médio. O Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita e Omã, mas ao contrário de seus vizinhos, ele não é um grande produtor de petróleo, sendo o país mais pobre da região. Porém, a sua localização estratégica, próximo de acesso ao Mar Vermelho e, consequentemente, ao Mar de Suez, ao Canal de Suez, que por sua vez dá acesso ao Mar Mediterrâneo, é uma grande vantagem. Essa rota marítima é fundamental para o escoamento de petróleo produzido no Golfo Pérsico e de mantimentos importantes, como de alimentos para a região. Um conflito com potencial para obstruir a passagem de navios pode acarretar um grande prejuízo para o comércio mundial, pois as embarcações teriam que contornar o continente africano para chegar à Europa e aos Estados Unidos. Esse ano tivemos uma situação envolvendo um grande navio que ficou preso, bloqueando a passagem dentro do Canal de Suez por 6 dias, e isso trouxe inúmeros prejuízos para o mundo do ponto de vista comercial. O Iêmen é tradicionalmente um país de estabilidade política, conhecido por ser um dos lugares mais armados do planeta e por abrigar grupos de radicais e facções terroristas. O país é o principal reduto da Al-Qaeda, a organização terrorista criada lá por Osama Bin Laden. Recentemente, a guerra já representa uma das graves crises das últimas décadas, apesar de pouco ser falada na mídia. Os Houthis, galera, são membros de uma milícia que segue uma corrente do islamismo xiita conhecido como zaidismo. Eles se dizem discriminados pelo governo e buscam o poder. Já o governo o acusa de tentar desestabilizar o país e instituir uma lei religiosa xiita. Em meio ao conflito, a rede de influência de alguns grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que já cometeu inclusive dezenas de atentados letais dentro do Iêmen, tem aumentado. A influência do Irã e da Arábia Saudita no conflito também é vista como parte de uma batalha regional pelo poder pelas duas potências que são rivais históricos, a Arábia Saudita de maioria sunita e o Irã de maioria xiita. A Arábia Saudita lidera a coalizão militar que ataca os rebeldes xiitas e busca restaurar o governo de Hadi. Também fazem parte da coalizão 8 países árabes, com apoio logístico e de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. Apesar de negar oficialmente, o Irã é acusado pela Arábia Saudita de apoiar os rebeldes financeiramente e também militarmente, fornecendo armas, drones, mísseis de longa distância. A suspeita é de que os iranianos estejam por trás de lançamentos e testes de mísseis que têm sido interceptados pela Arábia Saudita por baterias antiaéreas.
O medo da coalizão é que o sucesso desses rebeldes possa promover uma maior influência do Irã no país vizinho, na Arábia Saudita. Galera, essa guerra é extremamente complexa, está longe de um final, até por ter dificuldade a ter um denominador comum para esse conflito. Você tem muitos interesses em jogo e uma população extremamente fragilizada no meio de uma situação que não se resolve. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal. Se não for inscrito, ative as notificações, compartilhe e curta o vídeo. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente vai voltar falando mais sobre guerras esquecidas, os seus contextos, as suas realidades e as suas consequências para o nosso mundo. Obrigado pela audiência e até a próxima. Fui!